Olha, enquanto muita gente sofre com problemas como a fome e a inflação no preço dos alimentos básicos, o desperdício ainda é presente em vários locais, seja em residências, empresas ou feiras. Um programa do SESC, o Mesa Brasil, realiza um trabalho muito bacana nos 4 cantos do nosso país, combatendo a fome e ensinando as pessoas a como evitar o desperdício. A gente vai falar mais sobre isso com a nutricionista do programa, a Viviane Lopes Cardoso, para saber mais, detalhes aí sobre essa iniciativa e como evitar, então, esse desperdício de alimentos. Viviane, bom dia para você, seja muito bem-vinda. Bom dia, Wilker. Bom dia, pessoal de casa. Muito obrigada. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. É muito bacana te receber aqui também, ainda mais para falar, sobre um assunto que é tão importante. Eu já mencionei ali um pouco sobre esse programa de vocês, esse programa aí do Mesa Brasil. Eu queria que você explicasse um pouco melhor para quem está em casa, um pouco sobre esse programa ali de evitar aí o desperdício. Então, nós somos uma rede nacional de banco de alimentos. O nosso grande lema é: nós buscamos aonde sobra e levamos aonde falta. Principalmente aqueles alimentos que não têm mais valor comercial, por exemplo, que os hipermercados, os mercados jogariam no lixo. Nós recolhemos essa doação e distribuímos para as instituições sociais. Entendi. Então, é um programa que está em todo o Brasil mesmo? Qual é a abrangência de vocês? Um programa nacional que foi fundado em meados de 1994 e hoje nós temos por volta de 80 unidades em todo o nosso país, atuando na redução do desperdício de alimentos e na redução da fome. Tá certo. A gente percebe, então, que é um programa assim, que faz muita diferença, especialmente para aquelas famílias que estão em situação de mais vulnerabilidade, Viviane? Como que é o atendimento de vocês a essas pessoas? Imagino que agora, durante a pandemia, essa situação tenha se agravado um pouco, Wilker, hoje nós atendemos por volta de 400 instituições sociais que são cadastradas aqui no Mesa Brasil. Antes dessa pandemia, nós atendíamos um pouquinho menos e aí veio essa pandemia e nós até criamos um setor de captação para tentar dar conta dessa demanda que surgiu. Infelizmente, nós não damos conta dessa demanda, mas nós melhoramos as nossas arrecadações com esse novo setor que nós criamos aqui e estamos cada dia expandindo mais. Tá certo. Você mencionou aqui no início da nossa conversa a questão dos alimentos que não têm mais valor comercial. Vamos explicar para o pessoal de casa do que se trata isso, porque muita gente acaba dizendo que se trata de resto ou de comida ali que está estragada, podre, mas isso não é verdade, Eu fui ali no nosso galpão do Mesa Brasil e eu peguei alguns exemplos para mostrar para o pessoal aí de casa. Por exemplo, esse tomate aqui. Ele tá com essa aparência feia, Nós, em casa, provavelmente jogaríamos no lixo. Só que aqui no Mesa Brasil, esse alimento, ele vai para uma instituição e vai alimentar, vai matar a fome de muita gente. É só retirar essa parte aqui, e utiliza todo o restante que está em ótima qualidade. Outro exemplo que eu trouxe, essa berinjela, ela tá murcha. Mas também ela pode ser consumida sem problema nenhum, mas no mercado ela ia para o lixo, ou na nossa casa nós íamos jogar no lixo e nós íamos jogar dinheiro fora também, Esse mamão está muito maduro, amassado, mas se nós retirarmos algumas partes dele, dá para consumir. Certo, é aquela comida mesmo que se tivesse ali no mercado, provavelmente não seria vendida, mas que ela pode sim, tem o valor nutricional dela mantido ali, preservado. Então, é só para a gente desmistificar isso mesmo, que muita gente acaba comparando isso a resto, aquela comida que não presta, mas não é verdade, Não é importante verdade. Deixar isso bem claro. Essa banana aqui, por exemplo, a casca dela tá meio escura, ela tá amassada, mas se nós retirarmos a casca, o alimento tá próprio para consumo. Tá certo, então. Essa laranja tá murcha, mas também pode ser consumida sem problema nenhum. A batata. E quem é que pode doar? Quem é que pode ceder esses alimentos aí para que ele vá parar nas mesas dessas pessoas que tanto precisam? Então, nós recebemos doações das empresas parceiras.
E caso você tenha sua empresa e queira virar o nosso parceiro doador, você pode entrar em contato pelo número 35229501, que o nosso setor de captação vai te passar todas essas informações. Como você vai virar o nosso parceiro doador para ajudar tantas instituições. Tá certo. Agora vamos às dicas, né? O pessoal de casa quer saber o que dá para fazer. A dona de casa está ali nos acompanhando, ela quer saber o que ela pode fazer dentro da casa dela ali para evitar o desperdício de alimentos. A gente sabe que a inflação aumentou o preço de tudo, né? A gente vai no supermercado e acaba ficando ali assustado, né? O que essa dona de casa pode fazer ali no dia a dia para evitar o desperdício? Então, vamos começar pelo início. A primeira dica que eu trouxe é você fazer um cardápio semanal simples, não tem nada demais. Eu fiz um exemplo aqui, ó, cardápio semanal de domingo a sábado, e aí você vai escrever o seu cardápio, por exemplo, arroz, feijão, abóbora, salada de alface com tomate. E é isso para todos os dias da semana. Almoço, jantar e os seus lanches ali intermediários, né? Você vai colocar as frutas, por exemplo, e após esse cardápio semanal, você vai fazer uma lista de compras. Uma lista de compras porque vai facilitar para quando você chegar lá no mercado para não comprar excedente, porque provavelmente se nós formos lá sem lista de compra, nós vamos comprar além do que nós precisamos e vai chegar uma hora que vai ficar na nossa geladeira e vai para a lata do lixo, porque o alimento ele vai perder, infelizmente, né? E essa lista ela facilita muito nessa questão das quantidades. E outra dica importante é não ir no mercado com fome, porque isso também vai facilitar para a gente comprar aquilo que a gente nem precisa, só porque a gente está ali com fome. Ah, eu já fiz isso, viu? Já caí nessa tentação. Fui no supermercado com fome, comprei um monte de besteira, acabei não comprando aquilo que precisava. Então, essa é uma dica fundamental. Então, quer dizer que para a gente evitar o desperdício, o primeiro passo é comprar menos, comprar só aquilo que a gente precisa. Comprar menos e assim, tem pessoas que fazem compras uma vez por mês. E talvez essa não é a melhor estratégia, talvez é melhor dividir essas compras em semanais, porque aí nós realmente vamos comprar aquilo que a gente vai utilizar, né? Ou melhor, nós vamos tentar fazer isso da melhor forma possível. E se a gente comprar mensalmente, pode ser também que perca vários alimentos ali. Tá certo. Na nossa despensa. Aqui no Brasil, principalmente, a gente percebe que as pessoas jogam muitas partes dos alimentos fora, né? E a gente sabe que essas partes, às vezes, têm ali um valor nutricional muito importante que pode ser usado, né? Por exemplo, a casca de um alimento, o caroço de outro ali, a semente, ela pode ser utilizada de outra forma. Qual dica você pode dar com relação a isso? Então, Wilker, tem pesquisas que falam que cada brasileiro joga por ano 40 quilos de alimentos no lixo. 40 quilos de alimentos que poderiam ser destinados, né, para quem está com fome. Outra dica que eu lembrei aqui é tomar cuidado com as promoções dos mercados, porque nós vamos lá, aproveitamos essa promoção, só que na nossa casa nós não vamos consumir e uma hora ou outra ele vai acabar indo para o lixo. E com relação à sua pergunta, semana passada eu acabei de lembrar que nós fizemos aqui no Mesa Brasil um doce da casca da banana. As cascas que iriam para o lixo a gente aproveitou da melhor forma e fizemos um doce. E dá para fazer isso com várias partes de alimentos que iriam para o lixo. Por exemplo, os talos de couve, os talos das ramas da cenoura, da beterraba, dá para fazer farofa, dá para fazer refogado. O arroz que sobra, dá para fazer bolinho de arroz. E tem várias outras preparações que a gente pode aproveitar esses alimentos da melhor forma possível e o alimento todo. Dá para fazer suco, né? Já vi muitas pessoas que fazem suco ali com a casca, por exemplo, do abacaxi. E algumas dizem, inclusive, que o suco da casca fica mais gostoso do que o suco da própria fruta. Então, isso é muito importante. Vocês dão essas dicas para as famílias atendidas aí pelo Mesa Brasil? Semana passada nós fizemos um teste aqui de suco de casca de manga e ele ficou mais gostoso do que se fosse da própria manga. Nós temos as nossas ações educativas que eram realizadas antes da pandemia. Nós realizávamos para as instituições.
Só que nesse momento a gente parou, né? Porque era presencial, e nós estamos estudando outra forma para a gente realizar essas ações, mas nesse momento a gente deu uma paradinha. Ah, infelizmente, né? Infelizmente. No caso das pessoas que entraram, né, nesta situação de vulnerabilidade, que não estavam, a quem essa pessoa pode recorrer? Ela tem um lugar que ela pode fazer um cadastro, por exemplo, que vocês conseguem ajudar? Como que funciona isso a nível nacional? O Mesa Brasil, ele tem essa organização para receber novas pessoas ali, novos beneficiários? Então, o Mesa Brasil, ele atende as instituições que são cadastradas. Nós não atendemos diretamente as famílias. Essas famílias, elas são cadastradas nessas instituições e essa doação chega até elas, mas nós atendemos diretamente as instituições. Caso você tenha uma instituição e queira, né, se cadastrar no Mesa Brasil, você pode ligar para nós, que nós vamos te explicar como que funciona esse processo, qual documentação você precisa para realizar esse cadastro. Tá certo, então. Fica a dica, né, para essas pessoas aí. Viviane, qual é o maior erro que você identifica quando você visita ali a casa de alguém ou conversa com uma pessoa que recebe ali esses alimentos ou no geral, que você percebe que as pessoas fazem ali que elas poderiam evitar o desperdício de alimentos? Então, nós temos essa cultura, eu não sei se é somente aqui no Brasil, mas é melhor sobrar do que faltar. E aí a gente compra demais e acaba desperdiçando, né? Eu acho que seria interessante se todos nós pensássemos um pouco e refletíssemos sobre esse consumo com relação aos alimentos também. E a conversa dentro de casa também, né? A gente percebe que a dona de casa é quem vai ali fazer as compras e muitas vezes o restante da família não tem essa consciência, né, daquilo que é consumido sempre. Então, acho que conversar com as pessoas também pode fazer uma diferença aí, né? E com as nossas crianças também, né? Para que a gente consiga uma sociedade mais consciente com relação a essa questão também, que não é somente com relação à fome, mas à sustentabilidade também. O nosso planeta está sofrendo com a produção excessiva e com esse desperdício. Certo, a gente já até acompanha, né, em alguns noticiários, alguns sites aí, que a gente não consegue consumir todo o alimento que a gente produz, né? Quem são os maiores desperdiçadores, se é que a gente pode dizer assim, do Brasil hoje? É realmente o comércio ali, as feiras, os supermercados? São essas instituições que acabam produzindo esse grande lixo que, na verdade, poderia ser aproveitado? Eu acredito que todos nós temos a nossa parcela de culpa nessa produção, né? Uma boa parte é perdida realmente nisso em que você falou, só que o que eu posso fazer para mudar isso? Eu não posso mudar o hipermercado que vai jogar esse excedente fora, mas eu posso tentar mudar na minha casa. Então, eu penso que é com essa consciência que a gente tem que agir. Como que eu, pequena que sou, posso mudar? Né? Fazer a minha parte para tentar mudar essa realidade. É comprando menos, é comprando com mais consciência. Tá certo. Cada um colocar a mão ali, né, na sua própria consciência para ver se consegue minimizar esse problema, né? A gente percebe que falta muitas vezes a gente parar e pensar sobre as nossas atitudes, né? As pessoas vão no automático ali no supermercado, compram as coisas, levam para casa, acabam jogando muita coisa fora sem necessidade. Viviane, eu quero agradecer, viu, a sua participação. Foi ótima a nossa conversa, acho que a gente conseguiu aí dar boas orientações para as pessoas que estão em casa, né? Aproveitar ali a semente, aproveitar a casca também, ter ali criatividade na hora de cozinhar, acho que isso é fundamental, né? Eu que agradeço pela participação, muito obrigada.